Então vamos lá, a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 19. Vamos até o 51. João 1, de 19 a 51. João 1, de 19 a 51. Diz assim: Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizeis a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: Então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhe Jesus: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém.
Pai, abençoa-nos também com a Tua palavra. E neste primeiro domingo deste ano, dá-nos a direção. Dirige os nossos passos. E que essa palavra grude no nosso coração e na nossa mente, de modo que não a esqueçamos mais. E nem aquilo que agora o Senhor nos comissiona. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu disse nos nossos 2 últimos cultos que este ano seria um ano onde nós trataríamos de agir diferente do que agimos nos outros, em alguns aspectos. E o principal desses aspectos, a principal mudança de atitude é: este ano nós seremos uma igreja evangelizadora. Esse ano nós seremos uma igreja que trabalhará para ganhar almas. Esse ano nós saquearemos o inferno em nome de Jesus. A nossa igreja tem vindo bem. Tem crescido de forma orgânica, sem forçar nada. Os irmãos têm vindo, pessoas têm se convertido, outras pessoas têm vindo, estavam desigrejadas, outras estavam mal igrejadas, e têm ficado. E nós temos caminhado junto para aquilo que Deus tem nos dado como direção. Alguns que já são de mais tempo andando conosco sabem que Deus tem nos chamado para uma grande obra aqui nessa cidade de Sumaré. Deus não nos tem chamado para sermos só mais uma igreja, Ele tem nos chamado para mudar a história dessa cidade, nada menos do que isso. Agora, para que isso aconteça, inclusive para que se cumpra o que Deus nos deu como um texto central da missão da nossa igreja, lá em Jeremias capítulo 6, é justamente afinar 2 coisas. São 2, uma é: nós precisamos alcançar vidas, salvar pessoas. Outro é: nós precisamos ensiná-las o caminho correto. Essa segunda parte, de certa forma, nós já temos nos empenhado e trabalhado. Temos, graças a Deus, um departamento, e não só um departamento, mas uma visão global como igreja, no que diz respeito à questão de educação, aprender das coisas de Deus para ser o que precisamos ser. Acontece que, como eu estava dizendo, essa primeira parte de ganhar almas, de salvar pessoas, de alcançar novos para Jesus, nessa parte nossa igreja tem sido falha. Uma das evidências de que seremos eficazes no que faremos esse ano é, ao final do ano, nós termos dobrado o número de membros. É no mínimo isso que precisa ter acontecido. Isso é um dos indicadores. Isso indica que a igreja vai bem? Não, gente na igreja não indica que a igreja vai bem. Mas esse vai ser um dos indicadores que nós trabalhamos dentro da visão que Deus tem nos dado. E a direção que Deus tem nos dado para esse ano é: este é um ano de evangelizarmos. Esse é um ano de ganharmos almas para Jesus Cristo. Quantos estão juntos nessa? Amém? Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade no que diz respeito ao evangelismo. Uns porque são tímidos, outros porque ficam pensando em métodos mirabolantes, outros porque ficam esperando a igreja mobilizar um evento, líderes e ministérios para fazer coisas evangelísticas. É óbvio que nós teremos isso esse ano também. Teremos trabalhos evangelísticos, impactos evangelísticos, seja em escolas, nas ruas, em vários lugares. Ótimo. Teremos responsáveis por trabalhos evangelísticos, perfeito. Mas aqui o texto nos favorece com a instrução a respeito daquilo que é o tipo de evangelismo mais eficaz que na história da igreja cristã se tem experimentado. E é justamente por isso que nós precisamos começar, através daqui que nós precisamos começar, porque se aqui nós ficarmos falhos, não adianta fazermos coisas mirabolantes. Eu sei que é muito legal, muito impactante, quando nós temos pessoas com dons, chamado para o evangelismo, são evangelistas mesmo, e vão para as ruas e pregam, e centenas e milhares de pessoas se convertem. É maravilhoso, mas a maioria de nós não tem esse dom. E aí, se nós não temos, não vamos evangelizar? Será que nós vamos ficar estacionados porque nós não somos chamados para sermos evangelistas enquanto ministérios? Enquanto ministros, aliás? Não.
A tarefa da evangelização, ela é dada para pessoas comuns, como cada um de nós que estamos aqui. Todos nós somos chamados para a tarefa de evangelização. E tem uma maneira que é a mais simples e ao mesmo tempo é a mais eficaz, que eu gostaria de trazer para vocês aqui. Algumas coisas que nós precisamos saber sobre isso, porque isso vai nos impulsionar e nos encorajar com respeito a esse evangelismo. Ao fator, vamos evangelizar esse ano. E vamos ajudar com que pessoas tenham a mesma alegria que agora nós estamos tendo. Esse texto que nós lemos mostra 3 pessoas evangelizando. 3. Óbvio, o Senhor Jesus, tudo que ele fazia era evangelismo, né? Mas João Batista, falando a respeito de Jesus para os seus discípulos. André, depois que é encontrado por Jesus, ou que ele se encontra com Jesus, ele vai falar com o seu irmão Pedro. E depois Filipe, que vai falar com o seu amigo Natanael. Temos 3 personagens aqui. Um que era um profeta, e segundo Jesus, nunca houve, nunca haverá homem maior nascido de mulher na face da terra do que o próprio João Batista. Era um homem extraordinário, um poder na fala, uma graça para falar das coisas de Deus que atraía as pessoas. Olha só, as igrejas, nós como igreja, ficamos procurando fazer um ambiente agradável para que todo mundo fique confortável, cadeiras boas, lugar com ar-condicionado, uma luz adequada, tudo. O João Batista não tinha nada disso, ele ia para o deserto e o povo ia atrás dele. A gente promove um ambiente agradável para atrair as pessoas. E o João Batista não queria saber de nada. Ele ia para a beira do rio, pregava: vocês são uma cambada de víbora, vocês precisam se arrepender, se converter, porque o tempo do Senhor está chegando, o Messias está chegando, e vocês têm que mudar os caminhos de vocês. Quem quer agora mudar o seu caminho, vem aqui que eu vou batizar. Era isso que o João Batista fazia. E o povo ia aos punhados ouvir o João Batista. Eu sei que nem todos nós conseguiríamos fazer um trabalho desse. Eu mesmo não sou desse tipo. Não tenho um chamado como o de João Batista. Mas nós temos outros 2 que são pessoas simples e comuns. O André e o Filipe. E eles também evangelizaram do jeito deles, e eles foram bem-sucedidos, porque eles usaram esse tipo de evangelismo, onde você alcança aqueles que estão mais próximos de você. Você não encara isso como um ministério, isso é só uma forma de você viver a sua vida cristã. A mentalidade de que todo mundo que está ao seu redor faz parte do seu campo evangelístico e missionário. É óbvio, irmãos, que nós temos que pensar nas missões mundiais. É óbvio que nós temos que pensar em alcançar outros povos. Nós temos que nos preocupar que a palavra de Deus seja traduzida para outras línguas que ainda não foram traduzidas. Mas existe um campo evangelístico e missionário do nosso lado, às vezes dentro da nossa casa, e lá a gente não trabalha. Na nossa escola, no nosso trabalho, no nosso convívio, na padaria. Todo mundo com quem você se relacionar virou um alvo evangelístico. Essa foi a mentalidade desses 2, que naturalmente partiu para uma atitude. E por quê? E essa é uma das coisas que eu quero que vocês saibam. Porque eles receberam no coração uma alegria, porque eles mesmos se encontraram com Jesus. E a alegria de conhecer Jesus deve nos impulsionar e nos levar a fazer com que outras pessoas também conheçam a Jesus. A maioria de nós chama isso de está no primeiro amor. Gente que acabou de se converter, aos olhos dos crentes mais velhos, virou o chato, o inconveniente. Porque é aquele que vai falando de Jesus para todo mundo. Você deve ter conhecido alguém assim, ou você deve ter sido assim. Espero que você tenha sido assim. Aquele chato no trabalho, que acabou de se converter e está o tempo todo falando de Jesus para todo mundo. E as pessoas falam: nossa, como você é chato, pelo amor de Deus, você não sabe falar de outra coisa. Uma das frases que eu mais ouvia na empresa que eu trabalhava era essa: você não sabe falar de outra coisa? Porque todo assunto que a gente começa, você emenda e quer falar alguma coisa de Jesus. Não dá para trocar o disco? Aí a resposta: não dá. Sabe por quê? Porque não tem nada mais maravilhoso do que o próprio Senhor Jesus. A gente fala de coisas que a gente gosta. É assim, você torce. Quem aqui, Deus pode mudar isso, mas hoje, quem aqui é corintiano? Levanta a mão. Não levanta a mão com orgulho, não. Eu estou falando aqui já para Deus tratar. Eles são corintianos, pastor Tony. Fazer o quê?
Você é corintiano, aí o seu Corinthians ganha. Eu não sei como é que está o futebol, não sei se o Corinthians está ganhando ou se está perdendo. Não sei se está tendo jogo também. Não deve estar agora, né? Não, né? Então não é uma hora boa para fazer esse exemplo. Mas você vai me entender. O seu time está ganhando. Você encosta na roda com alguém, ah lá, o Coringão, não sei o jogador tal, você viu não sei o quê. Nossa, que gente chata corintiano, meu Deus do céu. Deixa todo mundo ganhar, pai, menos o Corinthians. Porque corintiano, quando o Corinthians ganha, vira chato. Mas sabe o que é isso? O corintiano gosta do Corinthians mesmo. E aí, porque gosta do Corinthians, fala do Corinthians. E aí, se o Corinthians estiver perdendo, não dá nada. Timão. Vai falar porque gosta. E aí, os que gostam de UFC, quando tem lá um lutador que ele gosta, vai falar daquilo. Os que gostam de outras coisas, gostam de um joguinho de celular, de videogame, encosta com o outro, vai falar daquilo. Por quê? Porque nós falamos das nossas paixões. Alguns aqui viajaram, foram para a praia, estão queimadinhos, bonitinhos aí, voltaram, só sabem falar de quê? Choveu ou não choveu na praia? A água do mar estava boa ou não estava boa? A criança remelenta estava correndo, foi para a água, tropeçou, comeu areia, não sei o quê. Tudo que vai falar, fala em torno do que fez na praia. Por quê? Porque isso virou uma paixão, isso é o que você gosta, isso é o que te trouxe alegria. E quando você se encontra com Jesus, é isso que acontece com você. Mas isso não pode morrer no teu coração, irmão. Você precisa estar o tempo todo animado com o teu Jesus. Você precisa amá-lo ao ponto de o tempo todo ele ser a razão das tuas falas. Sabe como que você faz para amar Jesus o tempo todo e cada vez mais? Jesus deu essa resposta. Ama mais quem mais é perdoado. Quanto mais você reconhece quem você é, mais você precisa da graça dele, mais você recebe o amor dele, mais você também o ama. Quanto mais ele te perdoa, mais você o ama. Quando você olha para você e acha que você está bonitinho, zerado, não tem nada errado mais, você começa a se afastar do amor dele. Quem é mais perdoado, ama mais. E quem ama mais, fala mais. Menininha aí está apaixonada. Apaixonadíssima. Vai conversar com a amiga, sobre o que vai falar? Sobre o namoradinho. Sobre quem está apaixonado. Menino, mesma coisa. Nós falamos daquilo que está queimando o nosso coração. E era o que estava acontecendo com eles. Eles estavam tão felizes que a atitude que eles têm é justamente essa. Olha só, o João Batista estava tão queimando no coração por Jesus, que o texto mostra 2 vezes que Jesus aparece para João. 2 vezes, fora o batismo. Nas 2 vezes que Jesus aparece para João, que o nosso texto mostra, Jesus fala assim para o pessoal: ei, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, hein? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos deviam estar assim: eu sei, João, você já falou. Você falou ontem, Jesus veio hoje, está falando de novo. Depois de amanhã, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, hein? João, eu sei, você falou antes de ontem, você falou ontem, você está falando hoje de novo, João. Por que ele estava repetindo? Porque aquilo estava queimando no coração dele, porque aquilo era uma verdade absoluta para ele. Ele não podia deixar de falar das verdades que estavam queimando no coração dele. Do mesmo jeito, o André. O texto diz que quando o André se encontrou com Jesus e soube quem era Jesus, versículo 41, a primeira coisa que André fez foi achar seu irmão Simão e dizer-lhe: achamos o Messias. Ele se encontra com Jesus e ele para o que está fazendo, cancela os compromissos, vai para casa, fala: Pedro, não fala Pedro, né? Porque o nome dele ainda não era Pedro. Simão, encontramos o Messias. Porque aquilo para ele era a coisa mais importante, ele não podia deixar para depois. O que é importante, você não deixa para depois. O Felipe faz a mesma coisa. Ele se encontra com Jesus, ele sai correndo para Natanael. Ele sabia que Natanael era cri-cri, hein? Ele sabia que o cara era chato, cheio das teologias, cheio do conhecimento de sociologia. Ele chega e fala assim: encontramos aquele de quem falam os profetas, de quem Moisés falou. Encontrei, quem é? É Jesus de Nazaré, filho de José. Aí Natanael Natanael ouviu falando que se cumpriu a profecia de Moisés, se cumpriu a profecia dos profetas, mas o cara era tão chato que a única coisa que ele fala é: mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Ele nem nota a notícia boa que recebeu. Ele só notou que Jesus era de Nazaré. E você acha que ele estava ligando? Ele fala assim: então vem ver.
Vem comigo que eu vou te mostrar, eu quero te mostrar, porque isso estava queimando no coração dele. A alegria de conhecer a Jesus deve impulsionar as pessoas, a que elas também levem Jesus para as pessoas, e as pessoas para Jesus. Quem aqui está feliz por ter Jesus no seu coração? Amém? Então esse ano você vai ser chato de novo. Esse vai ser aquele ano das pessoas falar assim, você não vai falar de mais nada, e você? Não, posso falar de outra coisa. Sabe Jesus? Você fala da mesma coisa. Segundo, o seu campo evangelístico precisa começar nos seus relacionamentos mais imediatos. Dá para entender isso? O seu campo evangelístico deve começar nos seus relacionamentos mais imediatos. João fala para os seus discípulos. André fala para o seu irmão. Felipe fala para o seu amigo. Quem é que está próximo de você que não conhece Jesus? É esse que esse ano você vai ficar na orelha dessa pessoa, até essa pessoa falar assim, tá bom, deixa eu ver quem é esse tal de Jesus então. Esse ano são essas pessoas. Nós vamos fazer trabalhos, quem sabe, Moisa, se esse ano a gente não consegue até fazer um esqueminha lá para ir lá para o Piauí também, né? Ajudar o trabalho lá do irmão Silvan. Se Deus abençoar, a gente vai para lá esse ano também. Mas se não for para lá, tem um monte de gente aqui para a gente alcançar. Dentro da sua casa, seus amigos, no seu trabalho, na sua escola, tem um monte de gente que você pode e deve alcançar. Terceiro, o evangelismo, grava isso, se dá a partir do que você conhece de Jesus. Você entendeu isso? Evangelismo se dá a partir do que você conhece de Jesus. Porque evangelho significa boa notícia, boas novas. Evangelizar é falar as boas novas. Aí a questão é, se você não sabe quais são as boas novas, você vai falar do quê? Você não tem do que falar. Aí você só vai falar assim, ó. Eu estava com um problema, aí Deus me ajudou no meu problema. Isso não é evangelizar, desculpa. Mas Jesus não ajuda a resolver problema? Todos. Isso não pode ser uma porta para as pessoas chegarem para Jesus? Talvez a maior que eu já conheci. Eu mesmo cheguei para Jesus porque estava com uma depressão terrível. Mas isso não é evangelizar. Evangelizar é falar a respeito das boas notícias de Deus. E qual é a boa notícia de Deus? Não é que os problemas podem ser resolvidos. É que Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. Porque você pode passar essa vida e morrer sem comida e morrer de fome. Você pode passar doente até o dia da sua morte. Você pode passar com qualquer coisa, mas você não pode passar sem Jesus. Certo, Renan? Não é isso mesmo? Você pode passar sem qualquer coisa, mas você não pode passar a sua vida sem Jesus. Então não tem notícia mais importante do que essa. Pastor, mas eu não tenho meu carro ainda. Calma, se Deus não quiser te dar, você vai a pé mesmo. Pastor, mas e se eu ficar doente? Você vai doente até o dia da sua morte. E se eu morrer doente? Vai morrer doente. Mas morrer sem Jesus? Aí não dá. Morrer sem qualquer coisa é possível, morrer sem Jesus não dá. Então, evangelizar é falar a respeito de Jesus. Aí tem um problema, as pessoas não conhecem Jesus. Só dá para falar aquilo que a gente conhece. Só dá para falar dele o quanto a gente tem de conhecimento a respeito dele. João Batista, quando vai falar a respeito da sua própria vida, do seu ministério e do que ele tinha que fazer, ele cita Isaías. Ele tinha conhecimento do que Isaías falou, de qual era o ministério dele. Eu sou a voz que clama no deserto. Estou preparando o caminho, porque o Senhor está vindo. Ele sabia dessas coisas. Ele teve uma revelação de Deus, versículo 32 fala isso. Deus falou para ele, olha, você vai ver que alguém vai receber, vai descer uma pomba, o Espírito vai vir numa forma corpórea, e quando você vir isso acontecendo, esse é aquele que tinha que vir. A hora que ele está batizando Jesus, presta atenção, Jesus é primo de João. Ele conhecia Jesus, mas ele não tinha tido essa revelação. Quando ele está ali e vê o Espírito descendo, ele, opa, tem alguém aqui, pera, não. Você veio ser batizado por mim, eu preciso ser batizado por você? Como assim?
Ele teve um conhecimento, e a partir do conhecimento que teve, é que ele pregava, evangelizava todo mundo. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele só podia falar aquilo porque ele sabia que ele era Jesus. Você não pode repetir como um papagaio aquilo que não virou verdade no seu coração, porque isso não é evangelismo. Evangelismo é a verdade da sua alma. André era discípulo de João, então ele ouviu tudo que João falava. Ele sabia que Jesus era o ungido de Deus, ou seja, o Messias, versículo 32, 33. Ele sabia que era o Filho de Deus, então ele pôde falar que ele era o Messias, versículo 41. E o Filipe e o próprio Natanael sabiam da profecia de Moisés a respeito de um outro profeta que viria, e sabia das profecias dos outros profetas a respeito do rei que Deus levantaria em Israel, que seria o seu filho. Então, quando eles se encontram com Jesus, eles sabem quem é Jesus, e eles podem falar a respeito do que eles conheciam. Evangelismo se dá a partir do que você conhece. Esse ano você vai se comprometer. Escola bíblica você não vai faltar em nenhuma, a não ser que você estiver doente, assim, impossível de estar aqui. Você vai buscar Deus em conhecimento, vai saber quem é Ele, para poder falar dele para as pessoas. Eu não vou perguntar amém aqui, porque algumas pessoas vão ficar assim, vixe, Deus, se não vier, você já sabe. Quem não é da igreja não entendeu essa piadinha. É uma oração que eu tenho, uma oração boa para o irmão que está dando trabalho. Pastor, aprende essa, pode fazer lá. Oração boa para crente que está dando trabalho. Senhor, salva e leva. Não vai dar trabalho, vai ser salvo, tá feito. Pastor, mas você ora assim? Oro? E eu não estou brincando, tem gente que acha que é piada. Eu oro mesmo, salve e leva, salve e leva, salve e leva. Que maldade, estou pedindo para ser salvo. Pior é ficar aqui perdido, né? Então salva e vai. Deus aguenta, eu não. Por último, uma coisa muito importante, você saber, para que você faça parte desse evangelismo eficaz. Você não precisa ter todas as respostas. Apenas leve Jesus para as pessoas e leve as pessoas para Jesus. É isso. Mas e se eu começar a falar e a pessoa começar a fazer pergunta e eu não sei responder? Você não responde. Não responde. Estava lá, olha só, o Filipe falando com o Natanael. Natanael, olha, ele já quis ser teólogo. Encontrei aquele de quem falava Moisés e os profetas. Aí Natanael já dá aquela quebrada nele e fala assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tipo assim, o Messias viria de Nazaré? Se nós fôssemos pensar que agora o Messias vai vir de Belém, não de Nazaré. Nazaré só tem tranqueira. Os nazarenos são tudo tranqueira. É o que ele está falando aqui, ó. Os nazarenos, os de Nazaré. Vai vir alguma coisa boa do meio dos nazarenos? É que ele não conhecia vocês, gente. Por isso que ele fala, né? Aqui é só o stop, só a nata do corpo. Chaveco ruim esse? Foi ruim demais? Não, mas aqui tem gente boa, sim. Tem. O Filipe, ele não sabia tudo, mas ele deixou com Jesus. A hora que o Natanael começa, mas lá, o que ele responde? Não, vem ver. Eu não sei mais o que falar. Vem comigo. É isso, acabou a conversa. Quando começar a falar, não, mas como que pode? Jesus é Deus? Jesus é Deus. Ah, mas ele é o Filho de Deus? É o Filho de Deus. Mas ele é Deus e ele é o Filho de Deus? É. E ele não é o mesmo que o Pai? Não. E o Espírito Santo é Deus também? É. Mas não é o mesmo? Não. Então tem três? Tem. Mas é um só? É. Explica isso. Vem ver. Gostou? Saída boa essa, irmãos. Saída boa. Não tem que ficar explicando. Evangelismo não é explicar. Sabe por quê? Porque fé não é comprovação de fatos. Fé é crer no que fato nenhum comprova. Por que eu creio em Deus? Deus é invisível, nunca vi Deus, Deus nunca apareceu para mim. Tem coisas que acontecem que alguém cético pode dar um monte de explicação para mim. Um monte. Filósofo pode falar, sociólogo pode falar, dá um monte de explicação.
Fala com a minha mão aqui, fala com a minha mão, fala com a minha mão. Por que você crê? Eu creio porque eu creio. Eu creio porque Ele me deu fé. Ah, mas como é que pode? Vem ver. Tem coisa que não tem resposta, e o que não tem resposta, fique sem resposta. Não se preocupe, jogue esse problema no colo de Jesus, é sério. Olha o que Filipe fez com Natanael. Vem e vê, tipo assim, vamos lá, você pergunta lá para ele. Aí a hora que o Natanael está chegando perto de Jesus, eu falo que Jesus é fogo no cão, vocês não acreditam, ele é fogo no cão. O Natanael está chegando, Jesus fala assim, ei Natanael, eu te vi, hein? Aonde? Antes que o Filipe falasse contigo, eu te vi, você estava embaixo lá daquela árvore. Hã? Como assim você me viu? Não tinha ninguém lá, eu estava sozinho, impossível que... Eu te vi. Jesus já começou com um xereguedê ali, com um mistério, já revelou um negócio, um trem na vida dele, e ele falou, peraí, não dá para ser outra coisa a não ser Deus. E ele tem que confessar quem Jesus é, porque não tem segredo do coração dos homens que não esteja claro aos olhos do Senhor. Então você acha que as pessoas não vão crer porque você não dá resposta, mas você crê sem precisar ter a resposta. Chama as pessoas para Jesus e deixa que Jesus faz do jeito que Ele tiver que fazer. Se Ele tiver que revelar alguma coisa, se Ele tiver que fazer do jeito que Ele quiser, Ele vai fazer. Não se esqueça quem é Ele. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Ele é perito nisso, em salvar pessoas. Não tem gente difícil, não tem gente impossível. Tem gente não evangelizada. E a partir de hoje você vai ser carniça na orelha de alguém, evangelizando alguém, para que esse alguém seja alcançado por Jesus. Vou te dar uma estratégia, que é a estratégia que a gente vai usar esse ano. Grava aí ou anota. Primeiro, você vai escolher uma pessoa, pastor, mas só uma, não, para esse projeto só uma. Você vai escolher uma pessoa, e você vai se dedicar a ela durante 6 meses. 6 meses. Se você quiser, depois dos 6 meses, se você não alcançar êxito, você pode fazer mais 6, mas mais que isso não. Uma pessoa, e você vai orar por ela todo santo dia. Você vai fazer suas orações, e essa pessoa vai estar nas suas orações, e você vai falar, Senhor, salva essa pessoa, mas não leve ainda não. Salva que eu quero ver ela salva. Salva essa pessoa. Faz o que tiver que fazer, mas salva. Faz o que tiver que fazer, mas salva. Porque você fica com essa oraçãozinha mequetrefe aí, só assim, ó. Deus abençoa para essa pessoa ser salva. Eu fui o primeiro da minha família a encontrar-se com Jesus. Minha mãe tinha um terreiro de candomblé, meu irmão estava perdido no crack. E aí um dia eu conversando com um pastor amigo, professor do seminário, e eu falei, eu estou orando pela minha família, para eles serem salvos, eu tenho orado pela minha mãe. E ele falou assim, como que você ora? Eu oro para Deus abençoar minha mãe, salvar minha mãe. Ele falou, ora para salvar, mas para de orar para abençoar. Falei, como assim? Deus vai abençoar, essa pessoa não vai nem olhar para Deus. Ora assim, Deus, quebra as pernas. Estou ensinando vocês aqui, estão aprendendo essa? Deus, quebra as pernas. Foi até despejada, né, mãe? Não estou falando isso para ela ficar envergonhada, não. É para a glória do nome do Senhor. Porque o coração dela ainda estava duro. Mas Deus moeu essa mulher, Jeová. Mas moeu. E sabe o que é pior? Quando você vê Deus moendo, você não pode fazer nada. Porque você falou para Deus fazer, e Deus faz, você quer socorrer? Você tem que olhar e fingir que não é com você. E só continuar, Deus, faz o que tiver que fazer, mas salva, mas salva. Então você vai escolher uma pessoa, e você vai orar por ela todo santo dia. E toda oportunidade que você tiver, você vai falar com essa pessoa, você vai ligar para ela, você vai mandar mensagenzinha, nem que for só assim, mãozinha, tô orando. Sabe? Que nem serve, nem é para isso essa figurinha, né? Nem é de reza, oração. Mas a gente usa. Nem que você mandar só isso. Você vai um dia na casa dessa pessoa,
Você vai fazer igual o rei. Você vai chegar com um pão, mortadela, um guaraná, e você vai falar assim, vim tomar um cafezinho com você. Você faz o café, a gente come um pão aqui. Vamos conversar um pouco. E no final você fala assim, deixa eu orar por vocês. Você vai ganhar no mínimo uma pessoa por semestre. Se eu perguntar aqui, a maioria de vocês vai passar vergonha. Quantas pessoas vocês ganharam o ano passado? Não responde para não passar vergonha. Você vai passar uma vida e não vai ganhar ninguém. Não, agora você vai ganhar no mínimo uma pessoa por semestre. Os mais atrasadinhos vão ganhar uma pessoa por ano para Jesus. No mínimo. Aí vai ser simples. Vamos fazer uma conta rápida aqui? Pastor, aplica lá que isso dá, hein? Ó. Quantas pessoas nós temos aqui agora? Umas cento e... Tudo isso? Mais de 150. Tem mais de 150 pessoas aqui. Então vamos pensar que vocês comecem a fazer isso. E que todo mundo aqui seja ruinzinho. Ruinzinho. Para ganhar uma pessoa por ano. O ano que vem tem quantas pessoas aqui? 300 no ano. E no outro ano tem? E no outro? E no outro? Sério mesmo que dificultou já? Tem 2.400 aqui. 4.800. Vamos arredondar? 5.000 aqui, porque tem uns que são bons. Dez. Em 10 anos ganha mais de 150 mil pessoas para Jesus? Para ser ruinzinho, eu estou falando. Por que a gente não conseguiu evangelizar o mundo ainda? Porque a gente não evangeliza quem está do lado. Porque eu não ganhei uma pessoa para Jesus o ano que passou. Uma. Porque se cada um aqui ganhar uma, só a gente aqui, só o povo da nossa igreja em 10 anos, 150 mil. Dá para ter ideia disso? Pastor, mas isso não é muito utópico? Não, isso é a realidade que a gente não quer colocar em prática. Isso é a simplicidade do que está acontecendo aqui, ó. Isso é o que aconteceu. O discípulo foi lá, creu, foi lá, chamou o irmão já virou discípulo. O irmãozinho está lá, se converteu, foi, chamou o amigo já virou discípulo. É isso. E por que não é assim agora? Porque a gente não faz isso. É o simples, é o básico. Mas vocês estão sendo chamados no primeiro domingo desse ano para começar um novo tempo dessa igreja, onde é uma igreja propositalmente evangelizadora. Amém? Por isso? Então, irmão e irmã, você vai escolher alguém. Nossa, pastor, mas eu não posso escolher 2 pessoas? Não. Ah, mas tem tanta gente aí, como que eu vou escolher uma só? Tem tanta gente, você não ganhou ninguém? Para de ser mequetrefe, ganha uma. Ou estou falando besteira? Não. Ah, mas eu tenho 50 amigos que não se converteram. Você não ganhou nenhum ainda? Então se concentre em um. Ora todo dia por esse. Vai todo dia lá dar atenção. Vai todo dia. Vai e faça. É isso. Nós precisamos ter essas atitudes. E se nós tivermos essas atitudes, nós cumprimos com aquilo que é o básico. Isso é uma visão do Senhor para a gente esse ano. Nós vamos nos dedicar. E aí a gente vai fazer papelzinho de compromisso, você vai escrever o nome, vai pôr na geladeira, vai colocar óleo, vai ungir. Não. Mas nós vamos fazer isso mais formalmente. Abre o meu botão aqui. Me senti nu. Abre o meu botão. Nós vamos fazer isso de forma mais formal para você ter essa responsabilidade, entender que é uma responsabilidade. Você já pensou que bonito? Quando você tiver aquele dia, lá no grande dia, diante do Senhor, você chegando diante do Pai, e junto de você vindo uma galera que você está trazendo, a hora que o Senhor fala assim, me mostre as suas mãos. Você fala assim, esse povo todo aqui, ó, fui garimpando um a um, ó. E esses outros que estão atrás, são aqueles que esses que eu ganhei, ganhou. Porque tem um mistério aqui, irmãos, e eu vou encerrar dizendo isso. Cada um tem um dom específico, cada um tem um chamado específico.
Você talvez não tenha esses dons espetaculares para ser evangelizador, evangelista e tal. Você é uma pessoa talvez simples, fala assim, vou ganhar uma pessoa, vou fazer uma oração com uma pessoa. Mas você sabe quem é essa pessoa? Quando Paulo, cadê o gordão? Desse tamanho não estou vendo. Quando Paulo me chamou para ver a banda dele tocar, e eu fui para a igreja e me converti para Jesus, tenho certeza que ele jamais podia imaginar que eu ia ser pastor dele. Dava uns tapas na minha boca, quando eu falava palavrão, a gente fez um pacto. Paulo, toda vez que eu falar palavrão, você me dá um tapa. 600 quilos de braço. Por isso que falta 3 dentes. Não dava para imaginar. Você não sabe quem é que você está evangelizando. O André foi falar com o irmão dele. Ele sabia que ia ser o Pedro? Não sabia. Um dia um homenzinho foi chamado por Deus e falou assim, Ananias, você vai fazer uma oração. Ouve isso? Você vai fazer uma oração para um homem. Que homem? Um tal de Saulo. Que isso? Esse homem é do PCC religioso. Esse cara é um tranqueiro, é um assassino. Eu vou fazer oração por ele. Vai. Cai a escama do olho, o homem levanta e vai ser o maior de todos os evangelistas da história. O apóstolo dos apóstolos. Aí você vai ser chamado por Deus para fazer uma oração por alguém, você não sabe nem quem é essa pessoa. Você vai falar de Jesus para alguém, você não sabe quem é essa pessoa. Você vai só falar assim, Jesus te ama, essa pessoa, e vai embora. Tem uma história, é fato isso. 2 pessoas foram abençoadas assim que eu conheço. A minha mãe e uma outra pessoa. Sabe esse negócio de entregar panfletinho, que você fala assim, isso não dá em nada? Então, eu estava um tempão evangelizando minha mãe, falando de Jesus para minha mãe, dei uma Bíblia para ela, ela comeu a Bíblia, anotava tudo, e aí um dia ela, com um maço de hits, uma bolsinha embaixo do braço, a Bíblia toda amassada, shortinho, blusinha assim, encontrou um panfletinho desses, evangelístico, e atrás tinha um carimbo, Tarde da Bênção, Assembleia de Deus. Eu vou nesse trem aqui. E ela foi nessa Tarde da Bênção. Até hoje ela conta com detalhes a pregação do pastor que estava falando sobre quando o rei Davi resgata o Mefibosete, porque era um parente de Saul, e o honra, fala assim, nunca mais você vai deixar de comer na mesa do rei, é daqui para sempre. Minha mãe lembra disso o tempo todo. Foi um panfletinho, não sei de uma outra história. Um dia, um homem tinha um ministério, sentiu um chamado para entregar panfletinho, igual alguns homens têm no centro da cidade, vai entrando nos lugares e entregando panfletinho, e o ministério dele era de entregar panfleto no aeroporto, panfletinho no aeroporto, e todo mundo pegava, amassava e jogava fora, pegava, amassava e jogava fora. E esse homem falou assim, Deus, hoje é o último dia que eu faço isso, não farei mais, vou entregar o último e vou embora, porque isso não dá fruto, isso não tem resultado. Quando ele estava quase terminando os seus panfletos, chega um homem, bate nas costas dele e fala, Senhor, eu quero te agradecer. Ele fala, por quê? Porque um dia, tantos anos atrás, o Senhor me entregou um panfleto. Eu li aquele panfleto como o Senhor está fazendo hoje. Na minha viagem eu me converti. Eu abandonei o meu trabalho. Hoje eu prego o Evangelho no mundo todo. E centenas de milhares de pessoas são salvas no ministério que o Senhor me confiou. Então o que o Senhor tem feito não é um trabalho vão e não é perdido, porque o Senhor me alcançou e através da minha vida tem alcançado tantas pessoas. Você não sabe o que Deus vai fazer, quem Deus vai chamar através da sua vida. Eu não sei quem você é, de repente aqui tem um Pedro da vida aí, tem um Billy Graham da vida, tem um grande evangelista, não sei, mas pode ser que todos vocês sejam simples e vão falar para uma pessoa, mas vocês viram, se cada um de nós só ganhar uma pessoa, daqui a pouco tem 150 mil. Em pouco tempo. Precisamos cumprir com isso. E eu quero pedir para que todos nós oremos, pedindo a Deus um comprometimento de assumir essa tarefa de evangelizar uma pessoa esse ano. Amém? Vamos lá, fica de pé então, por favor. Vamos orar.